Então, pessoal, aqui futebol da base ao profissional, futebol. Parece que a bola de futebol que eu jogava na Praia da Costa, ali, Coqueiral. O professor Guilherme Figueira Carvalho. Aqui tem, ó, os campos de figuras ilustrativas, ele com Lula da Silva, né? Lula, com vários homens ali, Zico, nos traz várias demandas importantes, que é lógico que as palestras nos traz, é lógico que, não vou falar que ele veio aqui, o Zico, né, na época que eu estava aí, posso lembrar, mas ela troca conclusões só para conhecer, tirar fotos. Eu, porque eu não tinha aparelho para tirar foto, e na minha faculdade na época, não quero fazer de vítima. Eu tive que comprar aquela foto da contar, aqueles aparelhos de foto antiga. Então, nesses fatos importantes, entre o sonho realizado, como eu também tenho a educação infantil, qual que é a preocupação da educação infantil? É base, é estrutura. Eu estou falando de novo essa questão. Então, o professor Guilherme Figueiras de Carvalho, ele fica no núcleo de estudo, onde tem dissertações, monografias, artigos, banners, ou seja, ali onde traz os campos de conjuntos, onde eu perguntei à professora Santiana sobre esse assunto. Se o meu não está lá, que Deus o tenha e vamos prosseguir nosso caminho, nossa jornada e nossos sonhos, aonde devemos chegar, ligado à motricidade humana. Mas devido ao fim, qualquer setor que eu estiver, vai ter traços ligados à educação física. Qualquer lugar que eu estiver, eu trabalhar, o meu tempo, ou num lugar que esteja, não tem algum lugar, alguma empregabilidade que tenha movimento, nos traz o que? Os movimentos públicos que correlacionam. Tem? Então, um fato importante entre as filhas, né? A Juliana e a Gabriela, filha, o apoio, a compreensão, né? Aos pais, ele coloca aqui, ó, Espírito Santo, Brasil, 1897 a 1963, né? Alba Figueira de Carvalho, Faria Lemos, não Faria Júnior, né? E outro Faria Júnior que tem Faria, tá ligado também à mídia, em debates. Então nós gostamos de falar sobre história, né? Tem que ter história importante. Aos colegas que trabalham no futebol, né? Então alguns que eu conheço aqui, ó, o Júlio Padilha, né? Padilha, vou falar quem eu conheço aqui, ó. Vamos lá. Praticamente todas, assim, muitas vezes a gente vai olhando aqui alguns que a gente pode ter em épocas, né? Eu não chegar a ter as questões de alguns conhecidos. Quem mais conhece ele é a Alice Correia, Alice Maria Correia, que são inimigos ou parceiros, né? Ok? Então nos traz fatos importantes entre o desporto, ok? Pois bem, vamos lá. Então, entre a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, né, garantia o atleta profissional, né, que hoje nós olhamos os meios de comunicação, a TV Cultura, né, entre fatos importantes que correlacionam. Por exemplo, Ademar Cunha traz uma marca muito grande, a Unimed, em épocas da Desportiva Ferroviária, na minha infância, eu participei de escolinhas, até eu tenho minha foto ali no meu YouTube, nos canais digitais. Traz fatores que são pesquisas eruditas, mas que são documentos que vão intercalar palavras e faces neutras, que eu não sou da área, não é minha área, coisas horrendas e grosseiras. Entre aplicações da tecnologia, a Universidade de Vila Velha, né, que é o VV, e a Universidade do Espírito Santo, a UFES, né, que nós temos que ter parcerias nesses campos importantes. Okay? Então essas homenagens nos traz algo importante,
Porque eu teve épocas que tinha um professor que ficava falando que ele era chato comigo. Ele era chato, cara chato. Olha, ó, rapaz. Então nos traz embalos, né, estratégia de algumas aulas de dança e academias, porque também, por exemplo, muitas vezes ele ficava naquele núcleo ali cada núcleo tem um núcleo ali de estudo. Ali ficava o Aldo Júnior com o Guilherme Carvalho. Ali havia debates ali, eu ficava escrevendo ali no meu cantinho, deixa o meu cantinho aqui, gente. Eu já consegui ocupar o espaço, fiz a provinha, já conquistei, só para ler, né? Mas aí é lógico que sempre havia confusões, ok? Então é lógico que me trouxe incentivo e indicações de várias monografias feitas. E olhava bem entre os fatores internos e externos. Por quê? Trazer história, os marcos ligados ao aprendizado motor e à educação motora. Por exemplo, ali em Itapemirim, Espírito Santo, 18 de março de 1955, Espírito Santo, Brasil, Rafael de Carvalho, prefeito municipal, né? Então nós sabemos ali, em 1945, Itapemirim ali, as questões ligadas também, eu acho que ali na prefeitura de Guarapari, né? Eu sou professoriado ali as questões no departamento. Eu lembro que eu citei o Antônio Gomes, falei Antônio, né? O seu autor que eu citei, sobre atividades lúdicas e alfabetização. Ele trabalhou ali na área ali em Castelo. Então, um livro muito bom, coloquei como referência para o Paraná, mas eles colocaram como destaque, como reciclagem, né? Uma seringa descartável. Mas nos traz algo importante, como algo nos traz fatos importantes, as fontes capixabas. Educar é conscientizar o atleta jovem no presente, para não puni-lo no futuro. Educar é conscientizar. É socializar? Podemos socializar. Mas o atleta jovem no presente, para não puni-lo no futuro. Ou seja, isso que acontece. Será que é uma tese aqui? Eu imagino que eu, como um jovem, colegiado de faculdade, e eu conscientizei sobre esses assuntos da minha época de juventude. Aí depois eu vou e faço algumas coisas errôneas. Aí eu vou ser punido? É lógico, tem os segmentos, os seus diâmetros entre conceitos ligados às utopias e os horizontes entre as fronteiras ligadas ao futebol. Vamos ter ainda coragem de ver que a TV Cultura vai transmitir o próprio Capixaba na Copa do Brasil, essas Copas de Clubes. Eu gostaria que também o próprio Espírito Santo participasse. Vai ter aí uma diversificação, né, de clubes, Europa, né, os clubes internacionais e nacionais. Eu sei que é um golpe de vista interessante entre monopólios, alianças, os campos econômicos introdutórios. É lógico que o Carvalho, o professor Guilherme Carvalho, sabendo que nós temos que ter silêncio, né? Silêncio, todo respeito às questões de alguns campos dogmáticos e movimentos sociais. Mas os aspectos educacionais, as escolinhas, o esporte de formação, eu já participei de algumas, o manifesto em favor das crianças, entre o direito de brincar, o estatuto do adolescente, o artigo 22, 26 que eu coloquei também. A diferença é só o que? Base ao profissional. Porque aonde tem base ao profissional, pode ser, ele está falando de futebol aqui, mas quando eu falo base ao profissional, eu falo de todas as empresas, a vida, o ciclo de vida. A educação física e movimento social. A educação física, um espelho para a sociedade. Aí eu coloquei uns campos introdutórios, mandei para a Cunha. Aí eu que coloco, cheguei lá hoje, liguei, tentei ligar, mas fiquei sozinho lá. Se parecer, reuniões, um monte de câmera, daqui a pouco eu vou ter que o quê? Tirar minha roupa todinha, ver se eu tenho alguma arma, algum tipo de munição. Acho que a munição é os livros. Eu ia levar, estava no
Está no meu carro esse livro aqui. Eu acho que ela tem